Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Papo Espírita. O tema de hoje, a depressão à luz do Espiritismo. E a gente trouxe como convidado Max Lânio Lacerda, trabalhador espírita, palestrante aqui na Comunhão e lá na Federação Espírita Brasileira. Miriam dos Anjos também. Olá. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, Max? Graças a Deus, tudo bem. E você, Ana, tudo bem? Tudo bem. Miriam, Olha, tudo bem? bem-vindo ao estúdio. Pois é. Porque a gente tem vários programas com você online, né? Durante online. a nossa fase online. Uma bênção estar aqui, né? Uma alegria, um estúdio muito bacana, como eu falei no início, né? A gente fica muito todo bonito. Até assim meio constrangido. Tão belo o estúdio, né? Não tem o seu quadrinho, né? Pois é, não, mas o quadrinho está aqui na mente, fique tranquila. Max, a gente vai falar de um tema que você tem feito várias palestras, né, em casas espíritas, tem sido orientado espiritualmente para falar sobre esse tema que é a depressão. Então explica para nós o que significa a depressão nessa visão da doutrina espírita. Então, Ana, a depressão é um assunto complexo, muito complexo, porque tem um ditado popular que diz assim, coração do outro é terra de ninguém. O que significa isso? O que ocasiona a depressão vem de profundidade da alma da pessoa, é o pretérito dela de alguma forma ressumando, aparecendo de novo por razões vinculadas a complexos de culpa de erros passados, que a pessoa de alguma forma ou de outra não se definiu por resolver, ou às vezes se definiu, mas não teve coragem de se autofacear para poder tratar disso. Então, assim, ele gera ondas que são ondas dissonantes que saem da câmara escura da pessoa, que é a subconsciência, e entra na câmara que a gente tem da consciência, que é a câmara que a gente está usando, que se chama presente, e ele invade a normalidade dessa câmara e começa pouco a pouco, esse é o problema da depressão, ela se instala lentamente, ela começa pouco a pouco a obstruir as visões, tirar as suas possibilidades, daqui a um pouco você vai ficando sem condição de ver, é como se você fosse envolvido por uma teia, sabe? Uma teia que vai te pegando, fechando, quando você vê você está preso. Então, a depressão é muito perigoso, a gente tem que olhar a depressão de perto. E quando ela está começando, é a hora mais importante de avançar. Quem vive um com o outro num lar tem a possibilidade de perceber o comportamento, que a depressão é uma doença do comportamento, nós não podemos esquecer disso. Quem vive com a pessoa dentro do lar tem a possibilidade de começar a observar o comportamento. Então, por exemplo, uma pessoa era alegre, efusiante, brincalhona. Aí aos poucos, e não vai acontecer como no bipolaridade, não é assim, ela muda de comportamento de uma hora para outra, não. Vai acontecer gradualmente. Nossa, o fulano de tal, achei ele estranho hoje, alguém vai notar, mas não vão dar importância se não tiverem esses conhecimentos. E aí vão passar daí um pouco, não vai ver de novo a pessoa do mesmo jeito, as oportunidades de encontro não são sempre facultadas para a gente do jeito que a gente quer, e vai aparecer aí uma semana de novo, mas ele está mais calado, está meio estranho. A pessoa vai perdendo o brilho. A pessoa vai se apagando, porque o passado, essas ondas dissonantes vão apagando as ondas da vontade, as ondas do querer, as ondas daquilo que é viver mesmo, né? E a pessoa, sem perceber, vai se entregando. Então, quem está vivendo tem uma grande oportunidade de ajudar esse que está caindo nas teias da depressão sem perceber. São teias urdidas com, assim, parece uma crueldade, sabe? Porque vai sendo urdida pouco a pouco, quando vê se a pessoa está aprisionada. Então, se você conhece isso, e isso é importante para você, para mim, para você, para todos nós, porque nenhum de nós, preste atenção nisso, nenhum de nós está isento, está ileso a possibilidade de pegar uma depressão, de sofrer uma depressão. Sabe por quê? Porque a matriz que gera depressão está no próprio espírito. É uma doença da alma, ainda que ela tenha consequências somáticas, né? Ela vai causar distúrbios nos neurotransmissores, a dopamina vai ser afetada, né? Tudo isso vai acontecer, mas isso é consequência, não é a causa. As pessoas acham que é causa, né? Isso é a consequência. E deve ser buscado o tratamento médico, não vamos esquecer disso nunca, porque ele vai trazer os compensadores da falta desses neurotransmissores e vai, de alguma forma, melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, vai dar a condição para ela ter alguns momentos onde que ela consiga sair um pouco dessa escuridão que ela está se envolvendo, porque a depressão é um sinônimo de escuridão, a pessoa se escurece para a vida.
E ela vai saindo pouco a pouco nesses momentos do remédio e ela tem possibilidades de ter força para lutar. Então, sim, o tratamento médico é fundamental, mas não resolve o problema. Esse é o problema. Não resolve o problema. Ele é paliativo, ele alivia, ele suaviza, mas não resolve, porque o problema está na alma. Imagina que você tem uma fonte geradora de energia, e você tem uma tensão gerando essa fonte. Enquanto tiver força nessa fonte, ela vai gerar ondas, e essas ondas serão fortes o quanto forem fortes a sua geração. E elas vão continuar invadindo o espaço da consciência, essa câmara clara, e vai continuar sendo gerando. Se você não impor um determinado contraponto aqui para diminuir a intensidade dessa onda, ela vai dominar. Mas, Max, é interessante você estar falando, porque às vezes a gente percebe, há uma associação de que o estímulo para que venha a depressão é um estímulo externo, é uma frustração, é uma perda. Uma perda. Então, a gente justifica o comportamento daquele ente que mora conosco com aquela situação que ocorreu. Mas, no entanto, o episódio pode ter sido um start. Mas está no espírito, né, essa necessidade de trabalhar a culpa. Bem colocado. É isso que você falou, na verdade, o externo só atua ativando o interno. Se o externo não vier, outro ponto de apoio virá e fará isso acontecer. Sim. Então, é claro que os movimentos externos poderão dificultar ainda mais a situação. Não estamos dizendo que os fatores externos não contribuem para piorar. Mas a nascedouro, a matriz, a essência está dentro da alma. E aí é fundamental aquela questão tão reconhecida pelos espíritas, mas tão pouco estudada para dentro de si mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Acho que é 919 do Livro dos Espíritos, se não me falha a memória. E lá você recebeu a receita de como não ter depressão. Se você começar a se olhar, você vai perceber a hora que você está meio cabisbaixo, a hora que você está meio fora do negócio, vem uma melancolia estranha em você, uma nostalgia estranha. Isso são emissões que estão vindo. O que é a melancolia, por exemplo? Melancolia, que você acabou de falar agora, é a insatisfação de algo que você não conseguiu realizar. Então, por exemplo, uma moça lá no século XIX, como tem no livro do André Luiz Domingos da Mediunidade, tinha sido, vamos dizer, estava prometida para o rapaz, na França isso, e esse rapaz era namorado dela, estava noivo dela, e decidiu vir para o Brasil. E prometeu voltar para ela, e nunca voltou. Onde que eles vão encontrar ela? No museu, agarrada ao único presente que marcou para sempre ela, que era um espelho que ele deu para ela de presente. Estava lá, e quem chegava perto do espelho, com intenção de pegar o espelho, se sentia mal, começava a sentir um mal-estar, era ela influenciando. Isso é uma melancolia no mundo espiritual. Essa moça vai encarnar, se ela não tratou isso lá no mundo espiritual, ela vai trazer isso com ela. Então vai ser um momento da vida dela que ela vai experimentar uma sensação estranha, que ela não vai conseguir articular em raciocínios lógicos, mas ela vai sentir. Olha a expressão, sentir. Não dá para você articular em raciocínios ainda, mas você sente que está acontecendo. Isso é conhecer-te a ti mesmo. Você olhar, você saber que você tem um pouco de coisa lá dentro que às vezes você não entende por quê. Como mesmo raciocínio você pode usar, por exemplo, para uma situação de vidas passadas, né, que a gente costuma chamar. Então, por exemplo, eu cheguei no Japão uma vez a trabalho, né, isso faz tempo. Eu cheguei no Japão e falei, estou chegando em casa. É a mesma sensação de como se eu estivesse chegando em casa. A minha familiaridade com as coisas de lá era tão grande. Aí eu falei, puxa vida, eu já morei aqui, eu tenho certeza, porque na minha infância eu trabalhei com japonês, eu estava várias vezes na minha escola, meus amigos preferidos eram japoneses, então assim, impressionante. Aí, conclusão, um dia eu estou dando palestra lá em Vitória da Conquista, na Semana Espírita deles, uma semana linda que eles fazem, e aí uma pessoa, ao final, esperou todo mundo sair, chegou com um desenho para mim e falou assim, olha aqui, achei estranho que é a primeira vez que eu vejo, eu sempre vejo os palestrantes, alguns deles aparecem para mim, os seus mentores, ou quem está intuindo. Ele desenhou um samurai me intuindo. Eu falei, gente, aqui está a comprovação. Então, assim, esse sentir, algo que a gente chama de déjà vu, né? Essa coisa está em você. Aí o meio externo apenas acordou. Como cheguei lá, eu senti como se fosse de lá.
né? Então, assim, esse movimento foi apenas o despertador. Mas, se não fosse esse, seria outro, como, por exemplo, eu me senti bem deles. Eu poderia pensar, por que eu gosto tanto dos meus amigos? São dois que eu gosto muito, que eu consegui conviver. São eles e os árabes. Eu me dou muito bem com os árabes. E aí eu fui saber que o meu benfeitor, ele se revelou para mim, disse que se chama Hamidou, e é um árabe. Aí eu fui saber. Aí eu falei, gente, eu estou bem servido, porque eu tenho um japonês, tenho um árabe. Eu estou muito bem servido, graças a Deus. E ainda nasceu no Brasil. Eu nasci no Brasil. Porque tinha que fazer parte do espiritismo. Então, e isso, gente, por que eu estou contando? É apenas para poder mostrar que isso está em você. Apenas acorda na hora certa. Então, o complexo de culpa, que é a causa fundamental, como o rancor que você guarda, como o autocídio que você cometeu no passado, eles estão lá em você instalados. Se você não os diluir, eles serão impactantes no seu viver no presente ou lá no mundo espiritual. Você vai sofrer a impertinência desse processo o tempo todo. Max, eu quero só voltar num gancho que você deixou, que também acho que é importante a gente retomar. Às vezes a gente fica preocupado, mas isso aconteceu na vida passada, mas sei lá, eu não tenho nenhuma informação, não é? Mas quando você nos lembra, né, na pergunta dos espíritos, que a gente deve procurar autoconhecimento, autoobservação, porque eu penso que não me interessa se foi na vida passada, se foi agora. Isso é uma questão de, entre aspas, uma vaidade curiosa que não vai ajudar em nada. Mas se eu me observo, é o que você falou, isso é tão importante para tudo na nossa vida, né? Se a gente se observa, nossa, eu tenho um traço de inveja, eu tenho um traço de maldade, de vingança, é reconhecer e não se culpar, mas eu sei que eu sou imperfeita, eu ainda tenho esses traços. Eu preciso, humana, né? Eu preciso trabalhar, né? E quando você fala, aí vem aquela melancolia, eu tenho que observar, não interessa se foi antes, se foi depois, se foi de uma circunstância, eu tenho que ter alto amor, né? De me acolher e tentar resolver aquele problema. Eu não tenho que ficar alimentando, nutrindo a melancolia, porque às vezes a gente tem essa tendência de se deixar abandonar, como se algo externo fosse nos ajudar a levantar. A espiritualidade nos ajuda, mas a gente também precisa fazer a nossa parte, né? Eu acho que esse movimento que às vezes a gente é levado a se entregar, não tenho forças, né? A gente tem que lembrar muito que nada nos chega sem que a gente tenha a força de lutar, de conquistar, né? De vencer. Então, o que eu queria até tomar era isso, sabe, Max? Que às vezes a gente, isso foi numa vida passada, e a gente se entrega a esse pensamento, então, já que foi a vida passada, eu tenho que passar por esse karma, por essa prova. Gente, não é assim. Isso pode ser muito bonito da gente justificar, mas não leva a resultado nenhum. Então, complementando isso que a Miriam falou, ao mesmo tempo em que a gente sabe que isso pode não estar na nossa realidade, né? Você olha para você mesmo, você pode até sentir muita culpa. Como assim? Eu tenho tudo, né? Eu tenho uma família, eu tenho um trabalho, por que eu estou sentindo isso que eu estou sentindo? E muitas vezes, isso tá bom, isso veio de uma vida passada. Ok, eu posso até entender, assimilar isso. Mas e se eu só tomo um remédio? E você me diz que somente o remédio não vai solucionar o problema, vai me ajudar, porém não vai me solucionar. Qual é o caminho das pedras? Porque ninguém encarnou para não vencer esses sentimentos que afloram, vem para superá-los, né? A partir daí. Como é que é esse pulo do gato para a pessoa caminhar e fazer valer a sua encarnação? A Miriam tocou num ponto muito importante que Kardec deixou muito claro. Está lá no livro Céu e Inferno, ele diz assim: não é necessário saber quem fomos, basta saber quem somos. E você conseguirá determinar o seu modo vivendes em outra encarnação. E você bateu no ponto-chave. Não importa o que eu fiz lá atrás. Ninguém pode voltar lá, como disse Chico, e corrigir lá. Mas eu posso agora fazer diferente para poder ter um futuro diferente. Então, o importante é a leitura dos problemas e dos pontos positivos que eu trago em mim. Eu preciso potencializar os positivos e preciso transmudar os negativos em positivos. Então, se algo está me causando mal, como você colocou, uma melancolia,
e eu vou lutar contra ela. É uma das maneiras de você lidar contra a depressão. Qual depressão? Como é que você faz para combater a depressão? Essas ideias melancólicas, elas são perniciosas, são depressivas, como a gente costuma dizer. Elas são, vamos dizer assim, negativas, né? E elas precisam ser combatidas. Então, esse é o que fazer. Quando ela vier, quando ela começar a se insinuar em mim, são ideias que tentam se fixar. Esse é um ponto-chave. Essas ideias, elas tentam se fixar na gente. E se a gente não fizer nada, elas se fixam. Porque é aquilo que eu falei, vai fechando a teia, quando você vê, está enredado. Então, o que você tem que fazer? Combata, haja, reaja. Como que eu faço isso? Primeiro, outra ideia diferente. Max, são ideias de desvalor, a gente se desvaloriza. Normalmente a pessoa se coloca numa condição menor, perde o gosto para a vida, não vê razão de viver. Isso é muito comum entre os depoimentos das pessoas que têm depressão. Mas ela, se no início, depois de instalada, é outra história, a gente vai ter que falar sobre isso diferente. Mas se ela não instalou ainda, está tentando se instalar, gente, isso aqui é para vocês que estão nos vendo aqui. Isso funciona. Combata a ideia com ideia oposta. Se a ideia é melancólica, depressiva, perniciosa, traga uma ideia boa. Lembra de uma coisa gostosa que você viveu, lembra de um ambiente bom que você viveu, lembra de uma pessoa maravilhosa que fez parte da sua vida e coloca aquilo no lugar. É como se você tivesse uma xícara. Se você deixar, aquela xícara vai encher daquela ideia melancólica. Mas se você colocar a ideia nova, não tem espaço para a ideia melancólica. Aí você consegue substituir. Você pode fazer isso lendo coisas edificantes, conversando com pessoas que ajudam você a suprimir isso, tendo uma ocupação que te mantenha, aliás, para todo mundo, não só para quem corre risco de entrar em depressão. A gente tem que ter uma agenda. Quando a gente levanta, a gente tem que saber como é que vai ser o nosso dia, pelo menos expectativa de como vai ser. Daqui tanto aqui eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, de maneira que o seu dia está preenchido, mas suavemente, não aquele dia tenso, tem coisa demais para fazer. Não. Organiza o seu dia para que ele seja pouco a pouco ocupado, porque é do detalhe em detalhe que você faz o todo. Então não precisa de você querer fazer tudo num dia, mas faça o seu dia ser preenchido. Dona Joana de Anjos, nesse livro aqui, que ela chama de Vitória sobre a Depressão, eu não sei se todos nos veem aqui, esse livro, Vitória sobre a Depressão, ela fala que se você fizer isso, você fará com que essas ideias enfermiças, elas não sejam, vamos dizer assim, fortes o bastante, porque você está gerando, como aquela fonte que eu falei, você está colocando uma nova fonte alternativa, que é o presente que está gerando, não é o passado mais, que você está combatendo aquela outra. É como se fosse uma luta de fontes. Ele vai tentar entrar, você vai expulsar, você tem que vencer. E aí é o tal da vontade. Você tem que ter vontade de fazer isso. E quando você está com o processo por se instalar, a sua vontade ainda existe. Agora, instalou. Esse é um elemento dificílimo. A vontade sai fora do range de ações que a pessoa pode tomar. E ela vai precisar de ajuda. A terapia, como ela costuma chamar, é terapia de emergência. Terapia espiritual de emergência, quando está instalado. Mas quando está nessa fase, é o modus vivendi, é o como você faz. Eu leio, eu ouço, eu vejo coisas que me crescem, que me fazem subir. E não vou ficar procurando canais de TV que me deprimem, aquelas coisas. Não, eu tenho que substituir tudo isso por coisas que me deixam com otimismo elevado. Eu vou procurar pessoas. Você vai falar com uma pessoa, a pessoa já te coloca para baixo, só do jeito que você vai. Então, nesse caso, você tem que evitar essa pessoa. Não é que você não gosta dela, é que você está fraco tanto quanto ela. Por isso que o trabalho voluntário é super importante. Nossa, né? Aí você tocou no ponto, Ana, obrigado. Você tocou no ponto fundamental. Gente, uma vez, a gente faz esse tipo de trabalho, né? Não tem nada que me faz sentir melhor, como hoje de manhã eu fiz, estava no sol nascente, fui em Santo Antônio Descoberto. A gente vai e é uma alegria, porque a gente não vai lá para ajudar pobre, não. A gente vai lá para fazer amigos. E as pessoas com as quais eu convivo são amigos. Conversam comigo no WhatsApp e estão se levantando pouco a pouco. A gente ajuda daqui, uma forma dali, tem sempre a equipe que dá uma mão. Mas o que faz ela levantar é essa questão de saber se alguém se importa comigo. E aí ela cresce. Ela sabe que pode contar com alguém, sabe? E isso faz diferença. Então, certa ocasião, você falou, Ana, me veio aqui agora, uma pessoa estava depressiva e não era conhecida minha, era conhecida de uma outra pessoa. E essa pessoa foi convidada por ele, falou, vamos conosco no trabalho? Dessa vez a gente foi juntos. Não, vamos não, aquela coisa, né? Aí ele insistiu com habilidade, tá? Não pode forçar, tem que ser sempre com habilidade, não podemos violentar as vontades das pessoas. Acabou indo. Aí que chegou numa casa,
aquelas criancinhas, assim, uma situação ruim, socialmente falando, né? E a criancinha toda feliz, porque sabia que aquelas pessoas que chegavam traziam algumas coisinhas, como doce, bolachinha, bolinha, essas coisas. E criança sabe o que é, né? E aí, por coincidência, tinha uma única balinha nesse dia. Ah, tio, não tem balinha. Pois é, filho, acabou, o tio esqueceu de comprar, você perdoa, o tio perdoa. Mas aí tinha na cesta básica um docinho. E um negocinho simples, né? Eu sei que a mãe foi lá, pegou o docinho, colocou, e aquilo lambuzava na boca. Tio, muito mais gostoso que a balinha, muito mais gostoso que a balinha. E uma coisa tão básica, tão simples. Essa pessoa só observando. A gente começou a observar, chorou. Porque ela falou assim, exatamente isso. Eu tenho tudo em casa. E olha, falta tudo para eles. E olha a alegria de viver. Eles estão com a alegria que eu não tenho. Que não tem. Então, esse momento que você colocou foi para essa pessoa um ponto de guinada. Que beleza. Porque ela, a partir dali, lutou, agiu. Ela sabia que ela tinha que se levantar. E ela tinha razões para isso. Porque tudo que ela precisava, o céu deu para ela dar conta do recado. E aquilo que ela estava passando, ela compreendeu mais tarde, que era uma necessidade evolutiva dela. Sim. Ela tinha que diluir aquele problema que ela trazia nos recônditos da alma, e ela só poderia fazer isso enfrentando. E foi isso que nós falamos, quando você conhece a si mesmo e se enfrenta, aí você vence, entendeu? Mas o que acontece é que a maior parte das pessoas não conhece nada disso que nós estamos falando. Não conhece nada disso que nós estamos falando. É muito triste dizer isso, mas a maior parte das pessoas não sabe que a depressão é uma doença de alma. Se você tirar os espíritas e alguns espiritualistas que são mais estudiosos, você vai ver que as pessoas acham que o problema é do corpo, que tomando o remédio resolve. E não é isso. E a pessoa se acomoda no tomar o remédio, não que o remédio não seja importante, que acabamos de falar, né? Mas a pessoa começa a viver num limbo, assim, né? Como se, independente daquele remédio, e de repente não traz a evolução que ela veio procurar aqui, né? Nessa encarnação. Mas eu acho que é o foco das coisas, como o Max falou, o entendimento das coisas é que é importante. Fora do espiritismo, fora, né, das conversas espiritualistas, né? E mesmo filosófica, né, os filósofos clássicos também falavam alguma coisa assim, a gente vai percebendo que tudo tem a ver com a gente, né? Então, a gente é que tem que dar o passo para fazer as coisas acontecerem para nós, né? E a gente fica naquela coisa, vem de fora para resolver o meu interno. Então, o remédio que vem de fora é o que vai resolver, vai. Né? E muitas vezes vai ajudar aquele ponto de energia que faltava para que a vontade se estabeleça novamente, né? E a vontade é o leme. E é uma vontade, eu penso assim, a vontade que você está falando, Max, não é aquela vontade, eu quero, né? A vontade do gosto, do desejo, do querer, que hoje eu quero, amanhã eu não quero, mas é uma vontade no sentido de dever. Eu devo fazer isso. Então, eu estabeleço isso como um dever a ser cumprido, que é muito diferente do querer, que o querer vai com gosto, né? Hoje eu estou afim, hoje eu não estou. E você falou, eu vou retomar de novo, estou só retomando as palavras do Edmar, que eu achei importante, planejamento. Não interessa que situação da vida a gente está. Se está trabalhando, se está aposentado, se está de férias, a gente tem que ter um planejamento, porque eu penso que quando a gente não tem uma referência, né? Nem que naquele dia eu tenha que fazer um bolo. Simplesmente, hoje eu vou fazer um bolo. Hoje eu vou bater na casa da minha vizinha e vou dar um pedaço de bolo. Então eu tenho que ter, porque quando eu não tenho, falta propósito. Quando falta propósito, falta sentido de vida. E até o planejamento para descansar, para repousar, o lazer. Claro. Você tem que ter lá hoje, essas 2 horas aqui é para eu assistir um filme. Às vezes não precisa ter essa rigidez que eu estou falando 2 horas aqui, mas você tem um intervalo de tempo em que você ocupa a sua vida com assuntos que são do interesse do espírito, do interesse do corpo, do interesse do lazer, do interesse de todos os campos da vida. E que você vai, pouco a pouco, vendo que o seu dia passa sem perceber. E você se sente bem ao final do dia. Se você, inclusive, colocar, como você colocou, esse querer associado com vamos dizer assim, aquela vontade forte, que é o dever, você vai perceber que o maior dever que nós temos é de, primeiro, cuidar de nós mesmos, porque quem cuida de si consegue cuidar do outro. E aí você consegue perceber que o seu maior dever é cuidar mais do outro quando você já se dá conta de que já cuida de si bem. E aí você começa a perceber, hoje, gente, o que eu fiz hoje para o outro? Aí você começa a se perguntar, você se incomoda, porque, puxa, mas eu não fiz nada hoje.
eu não cumpri meu dever. Porque você já sente que isso é uma necessidade do seu espírito, de você mesmo, e você cumpre. Então, sim, tem que ter atividades pré-definidas, né? Agora, nunca excessos para nada, né? Porque, por exemplo, a gente falou, cabeça vazia não é um bom lugar. A gente sabe que vai vir coisa ruim. Aquelas ideias perniciosas vão achar espaço na hora, é a xícara vazia. Agora, se a pessoa começa a trabalhar feito uma doida, descuidada, e não dá tempo nem para nada, isso também é uma espécie de fuga, tá certo? Por quê? Porque, na verdade, ela sabe, porque ainda não se decidiu ainda por enfrentar o problema, ela sabe que precisará facear-se, isso é a coisa mais difícil, olhar para si e resolver o que tem de ter que ser resolvido dentro de si, e ela vai fugindo disso. Isso é uma fuga. E ela vai fugindo tendo o trabalho como a válvula de escape. Isso também não é solução. O trabalho tem que ter o limite, assim como tem que ter o repouso. Por exemplo, a gente sabe que é muito importante, quem tem família, por exemplo, gastar um tempo conversando com os filhos, falando de coisas que são assim, banais, do dia a dia, para ir descobrindo nessas relações. Criar vínculos, né? Vínculos. Então, como é que a gente faz na hora do almoço? Lá em casa a gente estabeleceu, no máximo, na medida do possível, que a gente almoça sempre juntos. Fazemos a oração junto, cada dia um que faz. Nós somos 4 lá em casa, 2 filhos, minha esposa e eu, e a gente tem isso. E na hora do almoço a gente conversa, e a conversa é leve, além daquela conversa sagrada, que chama-se Evangelho no Lar uma vez por semana. Casa que tem Evangelho no Lar uma vez por semana, dificilmente deixa entrar um tal de depressão. Não entra. Porque você vai começando a dar, vamos dizer assim, armas, entre aspas, para os seus filhos, para a sua esposa, para você mesmo, de como agir contra a depressão quando ela se insinuar. Você já tem elementos que você pode ter bases de enfrentamento seguras. Aí você não quer dizer que você não vai ser submetido ao risco. A tentação é oriunda a cada um de nós. Estamos no mundo de expiações e provas. Mas você tem como combater, porque você tem ferramentas íntimas que foram construídas na base do Evangelho. Você tem recursos, né? Recursos, exatamente. Bom, Max, tem uma questão que eu quero te fazer essa pergunta. Muita gente liga o suicídio, que é uma situação que vem se agravando, né, terrivelmente nos lares, todo mundo tem um caso, às vezes próximo, né, de pessoas que tiraram a própria vida, todo mundo liga suicídio à depressão. Mas você tem uma visão um pouquinho diferente sobre isso, né? Explica pra gente. Na verdade, a doutrina espírita ensina que o suicídio ele tem uma causa comum a todos os suicidas. Chama-se descontentamento. Descontentamento, por exemplo, uma pessoa que era supermente rica demais, sempre viveu na alta sociedade e foi à bancarrota. E ela não consegue imaginar-se vivendo com aquelas condições que ela considera deprimentes do ponto de vista. Esse é o caso do Silveira no livro Memórias de um Suicida. Suicidou-se. Matou pela vergonha de se expor socialmente e não expor a família. Só que ele não sabe que ele acabou expondo a família a muito mais graves condições com a própria morte. Esse é um caso. Uma questão, por exemplo, que pode levar ao suicídio, o descontentamento afetivo. Eu tenho uma pessoa que eu amo demais, não fiz nada, essa pessoa me abandona e eu não estou preparado para lidar com esse abandono. E aí, com o intuito de, às vezes, fazer essa pessoa sofrer, ou mesmo porque eu não quero encarar isso de frente, eu me mato e às vezes deixo até uma carta dizendo para ela que ela foi a responsável pela morte, como se fosse transferir a culpa para ela. Então, isso também é um descontentamento. O processo da depressão, ele também pode provocar o descontentamento. Qual o descontentamento seria? O não dar conta de enfrentar o problema que ela está tendo. Mas não significa que a depressão leva ao suicídio. Pode levar, mas não significa que toda depressão vai levar ao suicídio. Que todo suicida sofre de depressão. Não pode ser todo suicídio tem um ponto de início com a depressão, não é isso? Não, verdade. Não é, porque, por exemplo, Silveira é o caso típico, tá certo? Isso está na literatura muito bem descrito, que é o caso da dona Ivone do Amaral Pereira, que é uma pérola, aquela obra dela. Tem uma outra obra que o André Luiz escreveu que chama Entre a Terra e o Céu, que é o caso de Júlio, que é o segundo que eu falei, que é uma não aceitação do abandono da parceira. Ele tinha, o Júlio naquela época tinha outro nome, isso foi no século XIX, na época da Guerra do Paraguai. A mulher que ele amava, que com ela estava, resolveu abandoná-lo por outro. E ele não conseguiu assimilar isso. Tentou o suicídio matando-se, tomando veneno, causou danos severos na garganta, que na encarnação seguinte foram terríveis.
e depois foi socorrido, conseguiu ser socorrido a tempo, mas mesmo assim escreveu a carta e jogou-se no Rio Paraguai, não sabia nadar, afogou-se. E você vai ver na encarnação depois, com 7 anos, ele morrendo por afogamento nas águas lá do Rio de Janeiro, do mar. Então, esse é um caso típico das consequências do suicídio sendo retratadas de maneira muito nítida, né? Esses 2 casos, não teve nada de depressão. Estou dando 2 casos aqui como exemplo, o nosso tempo é curto, mas podem ter casos em que a pessoa, não enxergando nenhuma possibilidade, não tendo noções dessas coisas chamadas realidades espirituais, a pessoa chega à conclusão que ela tem uma dor e ela quer matar a dor. Como ela não acredita que a vida prossegue após a morte, ela acredita. E é um raciocínio lógico, gente, esse é o perigo. Ela acredita que matando o corpo, ela matará a dor. Então, a depressão pode levar a esse estado de situação também. Mas a depressão, se tratada com cuidado, nunca vai chegar a esse estágio. Porque a pessoa vai receber o socorro, a terapia espiritual de emergência, que a gente chama terapia espiritual de emergência, que é quando a gente vai começar a colocar a pessoa no tratamento espiritual, vai fazer passes. Por exemplo, tem uma senhora que me procurou certa ocasião, após uma palestra que nós fizemos, em que uma filha dela, de 17 anos, estava depressiva. E meu benfeitor, né, falou: meu filho, a mesma situação que você fez com o meu menino, seu menino. Meu menino não estava com depressão, era outro problema, mas ele me deu a intuição de toda madrugada, quando eu levanto, eu faço um passe e uma prece. É impressionante como funciona. E aí eu falei para ela: faça o mesmo com a sua filha. Ah, mas eu não sei dar passe. Sabe sim, é só você olhar para ele com o amor que você tem no seu coração, o seu olhar emite ondas, e o olho é uma forma de dar passe. Se você não sabe estender a mão, estenda os seus olhos, fica olhando para ele enquanto você faz a prece silenciosa no seu coração. E você vai perceber que se você persistir nisso todos os dias, sem que ele saiba, no caso dela era menina, sem que ela saiba, você vai ver como isso vai ajudar. No nosso caso, lá em casa, é um caso de adolescência, até os professores estão assim: mas o que aconteceu com esse menino? Assim, foi assim, da água para o vinho, mas não de um dia para o outro. Levou-se alguns meses. Até hoje de manhã eu fiz. Ele não sabe o que eu faço. E vocês não contem para ele, por favor. Ele só não pode assistir o Papo Espírita. Quando ele assistir, ele vai estar adulto, porque agora com certeza que ele não vai assistir. Mas se ele souber também não tem problema, que ele é bastante maduro, né? Mas Max, Kardec recebeu uma resposta, né, também dos espíritos, acho que obras póstumas, né? Isso. De que nesse momento de transição, que muitas, até crianças, os suicídios aumentariam e até crianças cometeriam suicídio. E a gente está vendo essa realidade. O que leva uma criança a cometer um ato desse? Aí os problemas são comuns com a depressão. É a matriz que está no espírito. É algo que a pessoa não resolveu-se por liberar, por tratar, por resolver, diluir, e que vai chegar no momento aprazado, vai vir como um impulso, como na depressão, e ela vai ter o desejo de se matar naquele momento. Vai ter um start, algo vai ter um start. Quando ela encarna, plasma do perispírito dela para as células do corpo físico, tudo que ela precisa, inclusive esse reloginho que se chama problemas não resolvidos no passado. Complexos de culpa, por exemplo. Vamos dizer assim, uma situação de alguém que já se matou em outra encarnação. Isso tudo está lá instalado. E a pessoa precisa diluir isso. Esse é o difícil, porque a pessoa precisa ter aquelas ferramentas que nós estávamos falando para poder saber lidar com isso. Então, olha a bênção de uma pessoa que cresce num lar, que tem o evangelho uma vez por semana, que conversa sobre isso, que sabe que a essência da vida não é ficar rico de dinheiro, é ficar rico de conhecimentos que levem você a viver bem. Os vínculos, né? Vínculos fortes dentro da família. E aí, nessa hora que acontecer esse impulso, porque vai vir na forma de impulso, ela tem como combater. Aí, a mesma lógica que você usa para combater a depressão, você usa para combater o suicídio. Que quando aquelas ideias começaram a se insinuar, você tem que combater. Veio a ideia, fiquei desgostoso da vida, não estou gostando disso. Não se deixe levar, porque aquilo vai vindo, quando vir você está oprimido, você não consegue levantar. Então você tem que, naquele momento, aí essas coisas são comuns para os dois. Você tem que colocar as ideias positivas, você tem que saber o que fazer, tem que buscar, tem que ocupar sua agenda, você tem que viver-se, tem que viver. E as pessoas têm que ter
oportunidade também de expressar suas emoções. E você falou a parte importantíssima. As pessoas guardam aquilo, não tem com quem dividir. Uma pessoa que faz a cartaz do que está passando dentro dela, essa pessoa limpa aquela xícara que está recheada de coisa ruim e tem a oportunidade de colocar novas coisas naquela xícara, que eu estou usando essa figura aqui, que preenchendo com coisas otimistas. Então, assim, quando você tem uma pessoa que ela confia, pode ser uma pessoa próxima, como pode ser numa casa espírita que recebe alguém que vai conversar com ela, e às vezes os espíritos aproximam quem tem mais afinidade um com o outro, para ela sentir a vontade. Eu já passei por isso, na condição daquele que recebeu pessoas assim. E aí a pessoa fala tudo o que tem que falar. Você não sabe o quanto isso é um alívio, porque é como uma represa que está prestes a explodir, que seria o suicídio. Ou prestes a explodir, que seria a depressão instalada completa. E aí ela joga esse lixo, esse entulho que está dentro dela para fora, e você só empresta seu ouvido. Você fala mais nada. Vai falando. Quando ela termina, tá, serve. Aí você, agora, vamos começar a trabalhar. Porque ela vai ter condição de trabalhar, porque o que estava oprimindo, o que estava levando ela ao desespero, porque o suicídio leva ao desespero. Pode ser silencioso, como pode ser bastante evidente. Então, esse desespero desaparece. Mas isso não é suficiente. Precisa continuar sendo trabalhado, porque aquela represa pode encher de novo, se você não conseguir colocar novas ideias permanentes. Então tem que ter alguém que acompanhe quando já está instalado os dois casos, no suicídio e na depressão. Porque o comportamento, como falamos, pode ser observado nos dois. Um suicida, na maioria das vezes, ele dá sinais. E a gente aqui não os vê. Na maioria das vezes dá sinais. O depressivo é mais fácil de reconhecer os sinais. O suicídio, às vezes, a pessoa se fecha, mas continua vivendo, mas dentro dela o problema está vivo. Tem alguma situação ali que deu um start naquelas lembranças do passado. Sim. E que ela não aceita. E ela não consegue trabalhar isso. E aí ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda. Daí porque aqueles que convivem com ela têm que ter devoção, têm que ter renúncia. Você tem que lembrar, a gente tem que lembrar que se acontecer isso, eu vou ter que modificar minha vida para ficar perto dele. Eu vou ter que abrir mão de certas coisas que eu faço hoje, até mesmo o trabalho, para poder salvar uma vida. Porque isso é uma forma de salvar uma vida. Isso é devoção. Que coisa importante. Talvez um outro papo espírita conversando sobre a questão da educação, né, dos valores de um lar, né, na construção de um lar, nessa visão espírita. Porque às vezes a gente percebe uma ausência dos pais, né? Não uma ausência física, mas uma ausência de presença, uma necessidade de não deixar que a criança lide com a frustração, que demonstre seus sentimentos, né? Então, fica tudo assim muito artificial e eu penso que um pouquinho também trazido por essa facilidade de vídeos, né, de videogames, do próprio uso do celular, distancia ainda mais essa maneira de eu conhecer aquele que vive comigo. Que às vezes a pessoa, mas eu nem... Acontece um caso grave, depressivo, ou chega às vezes o desencanto a ponto de um suicídio, mas eu nem percebi. Mas será que a gente estava olhando? E muitas vezes, né, Miriam, a família não se envolve. Então, você tem uma depressão na família, mas aquela família não quer olhar para aquilo. E aquela pessoa que está vivenciando, ela pode até estar se medicando e tudo, mas ela não se sente, não tem o acolhimento, né? Ela não sente que aquele caso dela faz parte de uma preocupação familiar, e isso é falta de vínculo. Os dois casos são enfermidades silenciosas e perigosas. Então, esse preocupar-se, estar-se com o outro, de verdade, é fundamental. Então, assim, o ritmo que a vida impõe, às vezes, faz com que a gente trabalhe muito, e quando chega está cansado, não tem tempo de observar, a gente delega a educação dos nossos filhos, e, na verdade, a vida não vai educar desse jeito, a terceiros, quando a educação se faz em casa. Você pode delegar a instrução, a educação não. Então, assim, é uma coisa que exige uma atenção muito grande de quem está vivendo com seus mais importantes afetos, né? São os mais próximos. E dá para fazer isso, mas a gente precisa querer. A gente precisa colocar isso no foco das nossas vidas. Se a gente perceber que o mais importante do que você vai levar de você são as relações que você construiu, você vai ver o quanto isso é valioso. Como as pessoas também estão tão preocupadas consigo, né, com suas próprias vidas,
que estão deixando de criar essas redes, né, de proteção também, né, emocionais. Antes você tinha muito isso nas pequenas cidades, né, você tinha amizades entre as pessoas. Hoje a gente está vivendo uma vida de cidade grande, bem mais afastada, em que a gente não penetra muito na vida das pessoas. E às vezes tem grandes dramas que as pessoas estão vivendo de forma bem silenciosa e solitária, né? E a gente tem que criar situações que facultem isso. Por exemplo, o Evangelho no Lar, em casa não tem conversa, né? Todo mundo sabe, nessa hora ninguém... Por exemplo, dessa vez nós estávamos lá em Anápolis, fazendo uma palestra lá, e o nosso filho ficou em casa, minha esposa e eu viemos no carro. Na hora do Evangelho, nós estávamos fazendo dentro do carro, ele estava fazendo lá em casa sozinho. Então, gracinha, né? Eu fiquei muito feliz porque eu vi que ela avisou, né? Porque às vezes está lá, como você falou, brincando no joguinho, sim, mas ele parou, foi lá e fez o Evangelho com a gente. Então, assim, esses são vínculos que você estatuiu desde cedo. Então, isso é sagrado. O almoço, por exemplo, que eu me referi, são momentos que você tem de aproximar. Aquelas conversas informais, olha que está ali você cruza com seu filho, cruza com a sua esposa, você vai aproveitar. Então, tem como fazer, mas a gente precisa querer fazer. Precisa querer fazer. Então, eu, por exemplo, teve uma fase da minha vida que eu trabalhava demais da conta, saía muito cedo, chegava muito tarde. Eu revisei tudo, porque estava errado. O meu mais velho eu não convivi tanto como convivi com o meu mais novo. Então, assim, é muito importante a gente estar atento, porque o mais sagrado bem que você recebe é o convívio com os afetos. São as marcas mais profundas que você leva em você. A melancolia, porque eu falei agora há pouco, ela é resultado de um afeto que não se fortaleceu, não se fez definitivo, um afeto que você não conseguiu fazer. Enfim, é uma coisa frustrante em você, é uma frustração que você vive. Então a gente tem que aproveitar. A gente vai conseguir ser perfeito nisso? Claro que não, porque nós sabemos que os espíritos que estão encarnados num lar, eles têm os seus antagonismos também de outras encarnações. Mas é para isso que nós estamos lá, para nos reaproximarmos, né? E pouco a pouco você vai vendo como isso é possível. E você vai fazendo amigos dentro de casa. Marcos, o tempo passou rápido, é um assunto que você traz, é um assunto difícil, né? Mas que você trouxe com muita clareza, né? Muita leveza e mostrando como a gente complica, né? Como essa questão dos vínculos, que deveria ser uma coisa mais fácil, né? Como a gente se perde nisso e muitas vezes isso prejudica a gente mesmo, quando a gente possa estar passando por uma dificuldade como essa, né? Como você disse, ninguém está livre da gente viver uma depressão, e como também a gente não está, às vezes, preparado para auxiliar quem está muito próximo, né? Você trouxe alguns livros aqui que eu queria que você apresentasse e a gente já vai se despedir. Vamos lá. Gente, é claro que a gente aqui só fez algumas... bem superficial com esse assunto, né? Esse assunto, como dissemos no começo, ele é grave, ele é complexo. Então, ó, Triunfo Pessoal é uma pérola, tem muita, mas muita receita, como lidar com a sua própria depressão, com a depressão do outro, com aqueles que estão próximos. Esse outro que nós colocamos no início, Vitória sobre Depressão, importantíssimo. Ela mostra como fazer isso. E esse é um dos primeiros livros que Joana publicou, Amor, Imbatível Amor. Essa é uma pérola. É uma pérola que você não deveria, independente de depressão, qualquer coisa, estude esse livro, uma pérola. E você tendo, só isso aqui, para falar um pouquinho, porque tem muitos outros, você já tem elemento suficiente para vencer qualquer doença do comportamento, não só a depressão, como qualquer outra, porque nenhum de nós está livre dela. Lembrando que Joana de Ângeles é um espírito, autora desses livros. Esses livros fazem parte, acho que, da série psicológica dela. São todos de psicografia do médium Divaldo Franco. Perfeito. Estão na Livraria da Comunhão, disponíveis para vocês adquirirem. Bom, quem nos acompanhou e gostou desse tema, a gente pede para vocês deixarem o like, comentem com a gente, que é importante, compartilhem esse conteúdo, porque pode salvar vidas, né? Pode ajudar quem está precisando dessas informações, né? Desse conhecimento. Então, Miriam, obrigada. Max, bem-vindo e obrigada. Eu que agradeço. E a vocês todos que estiveram conosco, até a próxima.